Olá, nós somos Alcides e Leslie Moraes e é ótimo para nós estarmos aqui presentes com vocês nessa conferência. Muito obrigado por ter nos convidado. Amém. Nós vamos estar falando hoje sobre saindo do comodismo. E quando nós falamos sobre sair do comodismo, nós precisamos realmente, primeiramente, entender o que é comodismo. As pessoas usam essa palavra comodismo, mas será que a gente realmente entende o que é comodismo? O dicionário pode, na verdade, trazer alguma surpresa para você. Eu olhei no dicionário online de português e comodismo é um substantivo masculino. E aí vem a coisa que não é tão boa assim. Comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Não esperava essa definição. Aí ele continua, ele diz: caráter do comodista, de quem evita assumir responsabilidades ou de quem se afasta de dificuldades. Seja como a gente quiser, não é uma boa coisa. Seja como a gente tentar olhar isso aqui, não soa bem. Comodismo realmente não parece ser boa coisa. Agora, de onde é que vem comodismo? Ele fala aqui sobre uma atitude egoísta. Por que é egoísmo? Sabe por quê? Porque eu não quero ser incomodado com aquilo. É algo que, fazer isso, não, melhor não. Põe outra pessoa para fazer. Eu não quero realmente ser incomodado com isso. E aí, se a gente continua pensando nisso, não é prazeroso lidar com aquilo. Não é algo que realmente não me traz satisfação mexer com aquilo. É algo que vai me dizer que eu tenho que sair de minha zona de conforto. E eu não quero essa responsabilidade, não quero essa dificuldade na minha vida. Na verdade, ele está falando aqui que comodismo é lado a lado com preguiça. Em psicologia, psiquiatria, comodismo seria um desvio de caráter. Eu estou cansado disso. Se eu estou falando alguma coisa nesse sentido, estou cansado disso, não quero mais saber disso, isso é um sinal de alerta. Eu estou ficando acomodado. Dr. Scott Peck foi um psiquiatra que escreveu um livro que se tornou um clássico, mais de 5 milhões vendidos na versão original. E ele escreveu esse livro chamado, traduzido para o português, chamado A Trilha Menos Percorrida. E ele fala sobre assumindo responsabilidade por nossas vidas. Entre outras coisas, obviamente, ele fala sobre muitas coisas. E ele começa no livro dizendo: a vida é dura. A vida é difícil. Nós não temos como resolver um problema pessoal esperando que alguém vá resolver esse problema por nós. Essa é a grande realidade. Eu só tenho como resolver um problema somente quando eu digo: este é meu problema e depende de mim resolvê-lo. E a questão para mim e para você sempre vai ser: qual é o problema que eu estou evitando resolver na minha vida? Qual é o problema que me aflige e que eu não quero mexer com isso? Eu não quero ser um discípulo de acordo com os moldes que Jesus deixou. Essa coisa de compartilhar minha fé é um problema que eu tenho e eu não quero lidar com isso. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu não quero abraçar a pureza como Jesus espera que eu abrace. É um problema que eu tenho. Por quê? Porque Jesus fala sobre isso. Mas é desconfortável para mim. Eu não quero ser um exemplo em meu trabalho, em casa, na escola, entre os amigos. Eu não quero agir como um cristão deve agir. Esse é um problema que eu tenho. Mas muitas vezes eu não quero lidar com isso. Me tira da zona de conforto. Me faz não ter que me expor. Me faz não ter que lidar com a realidade de quem sou e do que eu preciso fazer. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que interessante o que Paulo está falando aqui. E basicamente essa escritura, ele está falando sobre
você não fugir da realidade que você se encontra. Você abraçar o problema. Você sair do comodismo. Ele fala, não canse de fazer o bem. Ou seja, não fique acomodado e comece a simplesmente fazer as coisas que todo mundo está fazendo. Porque é mais fácil. Já em Provérbios 12, no versículo 24, diz que as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. E a pergunta para nós hoje é, o que tem me escravizado? Eu sou escravo hoje de preguiça, de pornografia, de masturbação, de relacionamentos que não são puros ou que são imorais, da falta de domínio com as minhas finanças. O que me escraviza? Se eu estou olhando esse provérbio aqui, eu vou saber exatamente que eu estou sendo negligente. E quando se é negligente, a gente acaba não lidando com o que precisa lidar. Já em Provérbios capítulo 10, no versículo 4, o autor diz o seguinte, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E interessantemente, a Bíblia não diz que você é um coitado, vítima das circunstâncias. Na verdade, a Bíblia fala o contrário. Ela fala que você é resultado da atitude que você tem. Qual é a sua atitude hoje sobre as coisas que você precisa lidar? Você está sendo preguiçoso? Ele está dizendo aqui que vai empobrecer. Mas o diligente vai ficar rico, em qualquer área que você imagine. Qual é a área na qual você é pobre hoje? Olhe para trás e você vai ver que você não está sendo diligente, que você está sendo acomodado. Se existe área na minha vida hoje na qual eu estou sofrendo, eu estou sendo acomodado. Eu não estou sendo diligente. Eu não estou lidando com o problema e entendendo que o problema é meu e que eu preciso lidar com isso. Se a gente continuar um pouquinho mais aqui, eu vou contar uma história para você, que talvez você já tenha ouvido essa história. 2 ratinhos que moravam na fazenda. Esses 2 ratinhos, eles se encontraram e eles estavam brincando e acabaram caindo numa vasilha. Um balde de leite. Só que estava na metade ali, eles não conseguiam sair daquela vasilha, porque estavam afundando no leite. E eles estavam ali nadando, mas não conseguiam sair para fora daquilo lá. E os 2 estavam vendo que a coisa estava muito difícil. Realmente difícil. E que eles provavelmente iriam morrer. Pelo menos isso é o que estava se passando pela cabeça deles. Um deles, num determinado momento, falou para o outro, eu vou desistir. Isso aqui não tem jeito. Está difícil demais. Nós estamos aqui nadando aqui por muito tempo e nada acontece. E o que aconteceu foi que esse ratinho acabou afundando, morreu afogado. O outro ratinho, no entanto, falou, eu não vou parar. Eu vou continuar nadando. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder. Eu posso até morrer, mas eu não vou parar de nadar. O que aconteceu é que ele começou a nadar mais rápido ainda do que ele estava nadando. Focalizou naquilo. E no que ele começou a nadar, o leite começou a girar. E no que o leite começou a girar e bater, o leite começou, na verdade, a se tornar manteiga. E depois de algum tempo, se esforçando muito, trabalhando duro, ele conseguiu ver o leite se endurecendo e, consequentemente, ele saindo do balde. Qual desses 2 ratinhos vai ser você? Você vai nadar mais rápido. Eu posso até morrer, mas eu vou me esforçar o máximo que eu posso. Ou vai ser o outro que está dizendo, deixa para lá, está tudo perdido mesmo. Leslie vai falar com você agora um pouquinho. Obrigada. Olha, a gente pode ver, através das coisas que Alcides compartilhou, o comodismo é uma ofensa para Deus. Mas por quê? Porque comodismo que não faz mal para ninguém é tão ofensiva para Deus. É porque comodismo está ali pertinho da morneza, apatia, preguiça. E
falta de convicção. Nosso Deus é um Deus de paixão, de energia, de determinação, de ação. Ele quer ver essas qualidades em nossas vidas. Mais um provérbio para você. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quem não quer os desejos amplamente satisfeitos? Vamos ver a definição de diligente. É aquele que é zeloso, cuidadoso, repleto de diligência. Aquele que possui e demonstra rapidez ou ligeireza na realização de alguma coisa, prontidão. Um trabalhador, como, por exemplo, um trabalhador diligente. Vamos pensar só um pouquinho sobre alguns exemplos na Bíblia para mostrar a atitude de Deus quando o comodismo entra na cena. Pense na parábola dos talentos. Você lembra? Tinha 3 trabalhadores. Um com 10 talentos, um com 5 e um com 1. E aquele com apenas 1, ele foi aquele ratinho que não quis trabalhar e pensou, não vale a pena. E quando o mestre, o dono, voltou da viagem, ele ficou furioso. Tem a parábola das 10 virgens. 5 ajuizadas e 5 preguiçosas, tolas. Metade daquela população não conseguiu chegar onde era para chegar. E elas ficaram fora da festa. E a festa representa o céu. Pensa em algumas histórias que aconteceram com Jesus, quando ele curou o paralítico ao lado do tanque. E Jesus tinha que perguntar para ele, você quer ser curado? Ou o jovem rico. Quando ele veio até Jesus, mostrando interesse, quando Jesus falou para ele o que era necessário, ele foi embora, acomodado. Mas o que pode motivar alguém a transformar o comodismo em diligência? É isso que a gente precisa responder. E eu fico pensando sobre imigrantes. Cada país tem algumas histórias sobre imigrantes. Os pais que vêm de um outro país em busca de uma nova vida e entram no novo país e trabalham duramente para poder prover uma vida melhor para seus filhos. Eles fazem trabalhos terríveis, com longas horas e sem muito recurso para poder descansar, mas tudo vai para o bem do filho. Os estudos, a escola, as atividades, para que o filho pode crescer e ter uma vida melhor. Nós temos um pai assim, que fez grandes sacrifícios para nós. E o amor de Cristo na cruz revela isso. Em 2 Coríntios 5, versículos 14 a 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo deve nos constranger
Isso é nossa motivação. Eu quero muito encorajar vocês a usar as coisas faladas aqui nessa aula para poder ter automotivação. Motivar si mesmo para sair do comodismo. E todos nós temos atitudes acomodadas de vez em quando. Todos nós precisamos ouvir essa mensagem. Requer decisão, diligência, constância, sacrifício. E acima de tudo isso, fé, gratidão e amor. Muito obrigada. Nós queremos desejar para vocês uma vida repleta de diligência, saindo do comodismo. Que o Senhor possa te abençoar muito. Amém. Obrigado.